46 anos de vida em comum. Eu queria saber aqui se há algum membro fundador que estava lá 46 anos atrás. Tem alguém? Opa! Que coisa... Ah, você não. Eu creio que só a irmã, então. Ah, lá atrás. Em cima tem alguém? Pois é. O que fez estes irmãos ficarem aqui? Foi o emprego? Foi a família? Ou foi a graça? Quando nós pensamos na igreja, nós vimos pela manhã que a igreja é um projeto divino que antecede a criação de todas as coisas. Antes mesmo de Deus dizer haja luz, Ele já planejou no seu grande coração convocar em todas as gerações pessoas que haveriam de servi-lo na terra com a sua vida, com seu testemunho, com a sua convicção. É impressionante isto, porque os verdadeiros crentes que estão aqui presentes foram encaixados dentro do projeto redentor de Deus, não por seu mérito, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, para serem no seu tempo de vida na terra, sacerdotes do Deus Altíssimo. É encantador nós pararmos para pensar na dimensão que isso ganha e a responsabilidade que nós temos diante do Deus que nos salvou. É muito grande. Nós não fomos conquistados por Jesus Cristo para ganhar a eternidade. É mais do que isso. Nós fomos conquistados por Jesus Cristo para pertencer ao Senhor como filhos amados, mas para manifestar na terra, nesta realidade em que nós vivemos, o nome dEle. Qualquer crente aqui precisa se lembrar disto. O Senhor Jesus Cristo, antes de se despedir, disse o quê? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse, sabe aquela gente que eu predestinei antes da fundação do mundo? Pois é, vão e preguem a eles. Porque nós não temos esse conhecimento, nós não temos este mistério revelado para nós. Quem é que Deus vai chamar, quem é que Deus não vai chamar. Mas nós podemos sim, de forma justa, de forma abençoadora, de forma honesta, falar com todas as pessoas do planeta a respeito do Deus que nos comprou. Quando o apóstolo Pedro, eu não comecei a pregar ainda, viu gente? Quando o apóstolo Pedro falava com os crentes, ele dizia coisas bonitas, ele dizia, vocês são geração eleita, não é? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e a gente vai ficando todo cheio, não é? Vai ficando todo orgulhoso porque Ele nos chamou desse jeito. Mas Ele disse, vocês são tudo isso, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Vocês estão aí para dizerem que eu sou o Deus que criou todas as coisas e o único que pode salvar.
A gente não tem outra função na terra a não ser esta. Pois bem, vamos ao texto. O Senhor Jesus estava praticamente fazendo o seu último discurso. João faz questão de escrever este discurso, e esse discurso é um discurso feito num recinto fechado, numa reunião em que ele não disse para ninguém onde seria. Pelo contrário, ele mandou que os seus discípulos fossem para uma determinada pessoa, e essa determinada pessoa apresentaria o ambiente para eles. E nesse lugar secreto, Jesus Cristo não apenas lavou os pés dos discípulos, mas ele também desenvolveu uma fala final, prévia, porque ele sabia que dali a algumas horas ele estaria entregue por Judas Iscariotes na mão dos soldados, das autoridades do templo, e, enfim, ele seria espancado, interrogado, morto, em execução pública. Ele sabia disto. E ele várias vezes foi dizendo que era necessário que ele sofresse isso, e ele dizia: eu estou dizendo isso antecipadamente, porque na hora que acontecer, vocês acreditem em mim. De maneira que este discurso de Jesus Cristo é para o seu grupo mais íntimo, o seu grupo mais fechado. 11 apóstolos, dos quais ele tem alguns que são ainda mais próximos do que ele, Pedro, Tiago e João. Mas estando ali com os 12, estando ali com os 11 agora, porque Judas saiu no capítulo de número 13, ele começa a falar de como é que vai acontecer tudo. Ele será sacado do mundo, entrei no mundo, fico no mundo até a obra ser consumada e saio do mundo. Mas não se assustem, no meu lugar o Pai enviará o Espírito Santo de Deus. De maneira que, sob hipótese nenhuma, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo deixou a sua igreja. Ele disse minha igreja, não foi? Na leitura que fizemos, minha igreja. Ele não deixou a sua igreja nenhum momento por si mesma. Nestes 46 anos, independentemente da nossa capacidade de gerir a igreja, independentemente da capacidade do conselho da igreja tomar decisões corretas, o Espírito de Deus sempre esteve no coração dos fiéis. O Espírito Santo de Deus sempre norteou decisões que redundaram em glória para Deus. Mas naturalmente o Espírito Santo nunca concordou com determinadas decisões que nós tomamos carnalmente. E muitas vezes o Senhor nos disciplinou. Estando aqui agora, o Senhor Jesus Cristo, então, já havia anunciado a pessoa do Espírito Santo como seu substituto, como seu professor, como docente. Ele já havia anunciado que o Espírito viria e o mundo não poderia receber esse Espírito, mas o seu povo sim. O seu povo sim. E agora, então, o Senhor Jesus Cristo continua o seu discurso usando uma coisa muito, muito, muito comum em Israel, que era a videira. Hoje, lá na mesa do café, aliás, eu agradeço o café. Ô Miriam, Deus abençoe, viu? Vocês precisam ser pastores um dia para comer na casa da Miriam. Viu? Louvado seja Deus. Conversando com ele sobre o texto de hoje, o reverendo
Paulo Gerson me lembrou, aliás, está anotado aqui, mas ele me lembrou de uma passagem do Antigo Testamento de Isaías, o capítulo 5, que fala justamente do fato de que Deus disse assim: eu plantei uma vinha. E eu esperava dela uvas deliciosas. E vieram uvas bravas. Uvas não aproveitáveis. Acontece que Israel ficou com a figura da videira em todas as coisas que fazia. Inclusive, na porta do templo, havia entalhada a figura de uma videira. Era um símbolo nacional. E todos eles diziam assim: pois é, eu sou do povo de Deus, Deus tem obrigação de nos abençoar, porque Ele prometeu. Ele tem que ser coerente com as palavras dele. Então, eu não digo que os judeus falavam isso, mas eu até posso brincar com esta palavra e dizer assim: eu determino que Deus faça isso. Porque afinal de contas, nós somos a videira dele. E o Senhor Jesus Cristo começa a sua comparação dizendo: a videira verdadeira sou eu. A videira verdadeira sou eu. Não é Israel. Não é a lei de Deus. Eu vim, e ele disse isso no Sermão do Monte, eu vim para cumprir a lei. E Jesus Cristo cumpriu plenamente a lei. Foi a única pessoa neste universo que foi capaz de cumprir fielmente o código de Deus, o código da santidade de Deus. Hoje nós cantamos que Deus é santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória, não podemos comparar-nos com a tua glória, não podemos conviver com a tua glória, pois Jesus Cristo conviveu na glória. Mas quando ele vem à terra, o seu papel é humilhante, porque aquela lei que ele deu a Moisés, ele tem que obedecer. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus Cristo aprendeu a obediência. É impressionante a gente pensar a humildade de Jesus Cristo, que sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É por isso que quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, ele anula a aliança do Antigo Testamento. De que forma ele anula? Cumprindo toda a aliança, substituindo a velha aliança por uma nova aliança. E nos termos da ceia do Senhor, é uma aliança baseada no seu sangue. Em outras palavras, toda pessoa que entende que Israel é o relógio do mundo, tem que se lembrar que não é. O relógio do mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos de manhã, está prevista desde antes da fundação do mundo, e ela começou pelos judeus, e continua pelos gentios, até que o número dos gentios seja completado, e depois disso nós tenhamos novamente a atração de judeus remanescentes.
Então, quando Jesus Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, ele acabou dizendo que tudo quanto o homem tenta fazer por si mesmo não funciona. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E o apóstolo Pedro afirma no seu discurso, e não há nenhum nome dado, nenhum outro nome dado, nem nos céus, nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ainda que nós tenhamos leis como o Decálogo, que nós respeitamos muito, o Decálogo servirá para cada um de nós como norma de conduta, como procedimento moral, como matéria para a glorificação de Deus, mas não como salvação. Porque a lei nos mostra que nós somos incompetentes para nos salvar pela obediência a ela. Os escritores do Novo Testamento afirmam categoricamente que quem quebra um mandamento, quebrou todos. É por isso, então, que ele começa esta parte da sua fala dizendo assim, vamos colocar os pontos nos is. A videira verdadeira sou eu. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Nenhuma igreja honesta diante de Jesus Cristo funciona sem o Senhor Jesus Cristo. A derrocada da igreja cristã no mundo se deve ao fato de que a gente prezou a teologia, prezou a ideologia e esqueceu do Cristo. Não façam isso. Cristo deve ser o seu Senhor e o Senhor desta igreja. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar aqui é o fato de que o Senhor Jesus, do mesmo jeito que pôs ordem na casa dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, agora ele diz quem está fora da videira. E eu quero apresentar as pessoas que estão fora da videira. Não tem parte da videira. Ele disse no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem corta? O agricultor, que é Deus, o Pai. Ele corta. Mas a pessoa não está em Jesus. Não acabou de dizer aqui, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Não é poda, é corte. É arrancar da fonte de seiva. É arrancar da fonte de alimento. É eliminar a pessoa do vínculo de maneira permanente. Olhe para o versículo 6. O versículo 6 diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus Cristo não é nada suave não, gente. Jesus Cristo não dá jeitinho. Jesus Cristo não admite uma pessoa infrutífera no seu contato, na sua comunhão. Bom, de quem ele estava falando? Dos grandes hereges da história? Não. Ele estava falando aqui, por acaso, dos judeus.
aqueles judeus que iam dizer crucifica-o dali um pouco, ele estava falando dessa gente. Mas estas pessoas, João começa o seu evangelho dizendo assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, os seus não o quiseram. O apóstolo Paulo, quando falava dos israelitas, dos seus parentes de sangue, ele dizia assim: olha, eu queria ser maldito para eles entrarem. Eu queria perder a minha salvação para que eles entrassem. E ele relaciona em Romanos, no capítulo 9, estas coisas. Eles são israelitas. Pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, e deles são os patriarcas, e dele descende a videira, que é Cristo. Eu dou testemunho de que eles têm zelo, presta atenção, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o povo que tinha a lei, o povo que tinha as alianças, o povo que recebeu os milagres no deserto, o povo que viu Deus vencer as batalhas, não ia ficar na videira. Por que razão? Porque eles não dão frutos. E olha, o Senhor Jesus Cristo disse uma coisa no Sermão do Monte que me arrepia. Está lá em Mateus, o capítulo 7, versículo 21. E diz uma coisa muito grave. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Uau! Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta ser religioso, tem que ser crente. Não basta vir à igreja, não basta ouvir sermão, não basta cantar nos adoradores, não basta dar dízimo, não basta. Estas coisas são coisas absolutamente humanas. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que a única forma de uma pessoa estar vinculada a Ele e permanecer nele é por meio da conversão. Há uns tempos atrás, eu fui para um acampamento de jovens. E me disseram assim: você vai falar um pouco, a gente quer que você fale um pouco do Evangelho e da ciência. Tá bom? Tá bom. Existe incompatibilidade entre a gente fazer ciências e crer no Evangelho? Em princípio, não. É só a gente não atribuir ao acaso, nem atribuir ao sucesso humano a descoberta, a invenção, a pesquisa, mas a gente atribuir glória a Deus. Pronto. Você achou uma bactéria nova que faz um bem danado para o seu fígado e vai salvar a humanidade? Glorifique a Deus. Porque Ele criou tanta bactéria quanto deu o conhecimento para você. O ponto é que
Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, é muito pouco, eu só preciso confiar minha vida a Jesus Cristo. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, a pessoa que pensa assim, que precisa somar alguma obra sua, algum comportamento seu, a confiar cegamente, inteiramente, profundamente no Senhor Jesus Cristo, vai ser cortada da videira. O justo viverá por fé, e não por obras. Quando o Senhor Jesus Cristo contou parábolas, algumas ele explicou. E tem duas que eu lembro que ele explicou. Estão em Mateus capítulo 13. Uma é do semeador e a outra é do joio. A do semeador, recapitulando rapidamente, ele disse o quê? Do semeador, ele disse que uma semente caiu no caminho e nem deu tempo dela tentar entrar na terra, porque o chão era duro demais. E ele disse assim, sabe o quê? São pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho e vem o diabo e tira, nem dá tempo da pessoa pensar. Depois ele falou de um tipo de semente que cai entre pedras, tem uma película de terra, ela entra, mas ela bate na pedra e por causa do sol forte, ela não vinga. E ele explicou, tem gente que aceita Cristo e fica num entusiasmo, quer fazer de tudo na igreja, mas no primeiro obstáculo se escandaliza e some. Tem um terceiro tipo, e esse eu acho mais perigoso. Porque é um lugar que tem terreno, mas tem espinheiro junto. O lavrador não passou o arado ali, não limpou a terra. É um lugar periférico da plantação dele, e ele não limpou a terra. Então, a semente caiu ali, cresceu, vingou, ficou boa, bonita, subiu, desenvolveu-se, mas o espinheiro também faz isso. E ele explicou, olha, tem um tipo de pessoa que entra para a igreja, fica lá, frequenta culto, ele não falou isso, dá dízimo, vai nas festas de aniversário para comer bolo, investigue a sua motivação para estar aqui hoje à noite. Estava chovendo, mas eu fui à igreja porque tinha bolo. Não brinque com isso. Essa pessoa fica na igreja o tempo todo. Só que ela também fica no mundo o tempo todo. Ela não se desliga do jeito mundano de viver. Ela vai na igreja, ela tem uma aparência de piedade, muitas vezes é eleita, muitas vezes é pastor. Eu tenho que incluir a nossa classe, viu, reverendo? Porque senão o povo vai pensar que a gente é mais santo que eles, e não é. Só na igreja católica é que é isso. Na igreja crente, tem gente mais santa que o próprio pastor acredita. Mas Deus é que sabe. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse tipo de crente é o mais perigoso, porque ele está presente em tudo, mas ele não dá fruto. Ele frequenta a igreja, mas ele tem muitas dúvidas constantemente.
Ele frequenta a igreja, mas ele não sabe perdoar. Ele frequenta a igreja, mas ele está de olho no relógio para saber se ele pode sair logo para assistir futebol, porque o coração dele está lá. É um tipo de crente que diz, não tem mal nenhum eu ser crente no domingo e no resto do tempo eu andar de acordo com o mercado. Esse crente não dá fruto. E para mim, este é o tipo de crente que mais existe na terra. É o parado. É o crente preocupado. É o crente que está comprometido com o mundanismo do mundo. Porque o crente verdadeiro, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse, se alguém quer viver piedosamente em Cristo Jesus, será elogiado, será perseguido. E quem é que de nós gosta de perseguição aqui? Eu não gosto. Eu não quero ser maltratado pelas pessoas, mas se eu tiver que dizer a verdade em nome de Jesus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser maltratado. Então é melhor pensar que tipo de terreno é o seu. Dá tempo de mudar. Porque a gente está vivo. Se você entende esta palavra, se lembre que o Senhor falou de um terreno que foi trabalhado pelo lavrador, ele rasgou a terra, ele tratou com a terra, ele removeu pedras da terra, ele aplicou fertilizantes na terra, antes de plantar, e quando ele plantou, a planta veio e produziu a 30, 60 e a 100 por um. Não é exigido que todo crente produza a mesma quantidade de frutos. Cada crente tem uma dose de produção. E o Senhor foi muito honesto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E se alguém não permanecer em mim, vai ser lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Deus vai aplicar a sua justiça sobre a pessoa que diz, mas Senhor, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu fiz curas, Senhor, em teu nome eu fiz uma porção de coisas, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Esse é um discurso que o Senhor Jesus Cristo fez um pouquinho antes de morrer. Mas graças a Deus, ele não parou aí. Ele diz assim, todo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, o meu Pai, o agricultor, limpa, para que dê, para que produza mais fruto ainda, e ele arremata dizendo, vocês, os meus 11 que estão aqui na sala, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Em outras palavras, vamos tentar entender como é que Jesus purifica pessoas, como é que Jesus trabalha com pessoas, pela sua palavra, ele aplica a sua palavra nas pessoas. E eu acho muito interessante, meus irmãos, uma ideia que é desenvolvida de modo geral, de que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e Ele não prejudica os seus filhos, porque Ele é amor. Justamente porque Ele é amor, Ele bate muito. Uma vez um aluno meu disse assim, professor, Deus não bate em ninguém, Deus é amor. Eu falei, ah é? Leia Hebreus. Nossos pais nos disciplinavam como melhor lhes parecia. Entretanto, Deus nos disciplina
para aproveitamento. Ou seja, quando Deus põe a sua mão pesada sobre a vida de um crente, não é para ele matar o crente, não é para ele arrancar o crente da videira, é para fazer o crente ser melhor crente. É sempre assim. Então, se você está passando por aflição, louve a Deus. Louve a Deus. Falei, Senhor, eu estou conectado à videira. É o Senhor quem tem me alimentado. É o Senhor quem tem me dado forças para viver. É o Senhor quem tem cuidado da minha vida e prometeu que se eu falecer, no momento seguinte eu estarei na tua presença. Eu te louvo, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Está doendo. Mas eu confio que o Senhor está fazendo isso para que eu seja mais próximo da imagem do Senhor Jesus. Então, veja só, quando o Senhor Jesus Cristo diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, Ele quer dizer, olha, eu trouxe as palavras do meu Pai para vocês. É por isso que elas purificam vocês. Ele diz lá em João, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Como é que um crente permanece na videira? Um crente permanece na videira por vontade de Cristo, não é por vontade própria. É por vontade de Cristo. Se você durou mais do que 46 anos como crente aqui, foi por vontade de Cristo. Porque a nossa carne quer parar. Mas nesses tempos da sua vida pessoal com Cristo, Ele disciplinou você muitas vezes. Ele tratou de você muitas vezes. Ele perdoou você muitas vezes. Ele judiou de você muitas vezes. E qual o objetivo dele? Eu sou a videira verdadeira, ele disse. E quando eu tenho um ramo que trabalha para mim, que crê em mim, que confessa a mim como seu Senhor e Salvador, ainda que a pessoa passe por tribulações e angústias, eu estou cuidando dela. E você precisa ter ciência disso. A vida cristã, meus irmãos, a vida cristã é um processo de treinamento, é um processo de desenvolvimento, é um processo de preparação para que nós vivamos ao lado do Senhor na eternidade. Então nós estamos em fase de treinamento, não em fase de recompensa. O que mais que o Senhor disse? Ele disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, eu posso fazer uma opção de coisas. Eu posso guiar um carro. Eu posso escovar meus dentes. O que mais que eu posso? Tem muita coisa que eu posso. Mas estas coisas glorificam a Deus. Se eu andar com Ele, o que eu fizer
vai elogiar o seu nome. Então, permanecer no Senhor Jesus tem várias implicações práticas. Está se aproximando, no dia 31, uma festa de bruxas. O que você vai fazer com a sua criança nesse dia? Está se aproximando o Natal. O que você vai fazer com a sua família no Natal? Já estão preparando os pratos para juntar a família e fazer um banquete? Jesus vai estar lá? Ele vai ser lembrado? Ele vai ser louvado? Ele vai ser exaltado? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo a necessidade de nós prestarmos atenção nesta frase aqui: vocês não podem fazer nada que agrada a Deus sem Jesus. Dizer para os discípulos isso é muito forte. A vida cristã precisa passar pela pessoa de Jesus. As minhas resoluções, as minhas ações, os meus pensamentos, a minha vontade, os meus sentimentos, todas estas coisas precisam ser passadas pelo Senhor, para o Senhor. Como é que a gente consegue isso? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ceder o primeiro lugar da nossa vida para o Senhor. Vocês estão entendendo? Não preciso fazer nada, eu preciso matar a mim mesmo. Se alguém quer vir após mim, aprove-se a si mesmo, é isso? Não, é o contrário, é negue-se a si mesmo. E esta mensagem o Senhor Jesus Cristo estava tratando com as pessoas que iam ficar no seu lugar e que iam realizar o projeto da igreja, porque ele partiria. Ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E nisto, o Pai é glorificado. Quando eu sou uma pessoa que põe Jesus no primeiro lugar da vida, o Pai é glorificado. E mais, o Senhor disse: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verso 7, vocês vão pedir o que for necessário para vocês e vocês obterão. Sucesso na oração, sucesso no compartilhamento da necessidade. O crente que está prestes a ser cortado da videira é aquele crente que procura Deus só quando a coisa apertou demais. Quando a coisa está frouxa, flácida, vai bem, tranquilo, tem dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, ele não procura Deus, ele não dá graças, ele deixa para lá. E sob esse aspecto, meus irmãos, ele disse: se vocês permanecerem em mim, se o Pai limpar vocês constantemente, se a palavra tiver sucesso dentro da sua vida, se a vida de vocês for mexida pelo Senhor dos Exércitos o tempo todo, vocês vão orar e vão receber. Mas não vão receber o que quiserem, vocês vão receber para investir nos frutos.
Entenderam? Porque aqui na terra nós somos escravos do Senhor, não é? Nós não somos de nós mesmos. Eu quero terminar. E Jesus disse assim no verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Como é que eu vou permanecer no amor do Senhor? Em primeiro lugar, eu preciso tratar o pecado como pecado. Pecado é ofensa contra Deus. Se eu sou mentiroso, se eu sou vaidoso, se eu sou invejoso, se eu sou maledicente, se eu gosto de falar, se eu sou profissional em falar mal dos outros, se eu fico com o coração a 1000 por hora em função de todas as notícias que eu vejo na internet e diz, ai, estou desesperado porque parece que Deus não existe, isso é evidência de que eu não permaneço no Senhor. Qual é a evidência que eu permaneço no Senhor? A evidência de que eu permaneço no Senhor é quando a sua palavra tem efeito em mim. Vamos lá. Vamos ver como é que vocês estão. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e... Como é que vocês sabem disso? Isso é real para vocês? Isso é real para mim? Nada vai me faltar. Nada vai faltar do que eu preciso para dar fruto. Para o que não vai dar fruto, falta muito. Eu queria tanto comprar na China. Porque tem cada coisa fantástica. O que você vai fazer com isso? Nada, mas é tão bonito. Chega no fim do mês, pastor, não deu para dar o dízimo, porque eu estou penhorado na China. Reverendo, o senhor não prega assim, né? Vocês entendem que uma pessoa, para permanecer no Senhor, precisa cuidadosamente olhar para a palavra. Eu me lembro de Moody, o grande evangelista Moody. Tem uma ilustração a respeito dele. Ele diz que alguém pegou a Bíblia de Moody e na frente de cada versículo estava escrito assim, dá certo. Dá certo. Aí a pessoa disse assim, ô missionário, o que quer dizer dá certo? Ele disse, é porque dá certo. Como assim? Não, se você diz assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Eu fiz isso e deu certo. Quantas vezes a gente lê a Bíblia por ler e não pensa nos efeitos que a palavra está nos dando? Quantas... eu li isso em algum lugar, mas não fez efeito nenhum. Isso não é permanecer. O permanecer significa eu me desvencilhar, me desvestir do velho homem e me vestir do novo, reconhecendo toda forma de pecado que eu conheça. A palavra diz que nós fomos predestinados para ser conformes à imagem de Jesus. Permanecer significa dizer, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Todo dia. Toda hora. Senhor, eu estou numa decisão difícil no meu trabalho, eu quero tomar uma decisão que Jesus Cristo tomaria.
Isso é permanecer. Não é decidir pela cabeça e depois dizer, ó Deus, eu fiz a bobagem, agora abençoa. Não tem isso. A terceira coisa é que, na medida em que nós vamos entrando na comunhão com o Senhor, Ele vai nos dando percepção de sabedoria e prudência. O apóstolo Paulo disse assim, eu oro para que Deus ilumine os olhos do seu coração, e vocês percebam o quanto Deus faz. E a quarta coisa é que eu seja uma nova criatura a cada dia. Sua vida mudou desde que você aceitou Jesus? Você está mais confiante em Deus? Está mais crente em Deus? Ou você continua do mesmo jeitinho da sua conversão de 46 anos atrás? Nós não podemos andar como meninos. Nós temos que andar como adultos. É isso que é permanecer no Senhor. O que aprendemos? Ou o que revisitamos? Primeiro, a verdadeira videira é o Senhor, é o Filho de Deus. A segunda coisa que aprendemos é que mesmo que uma pessoa fale o nome de Jesus, mas não viva a vida de Jesus, ela está fora, porque não houve conversão. Jesus disse, é necessário nascer de novo para Nicodemos. Então não imagine que uma igreja, que uma religião, que uma denominação fale de Cristo, mas o povo ande de qualquer jeito sem uma ligação com a palavra de Cristo. Muito cuidado com essa igreja, porque tem que ser compatível. A terceira coisa que eu aprendi aqui é que Deus vai tratar conosco de maneira que nós às vezes vamos precisar apanhar dele. Ninguém se assuste, porque Ele vai sim fazer isto com o objetivo de que nós sejamos crentes melhores. E a quarta coisa que eu aprendo aqui é que nós podemos sim, a cada dia, experimentar mudanças grandiosas que o Espírito de Deus vai operar na vida da gente, se nós permanecermos no Senhor. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha refletido. Se você ficou com medo, que coisa boa. Se você percebe que não tem andado com Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador e deixe Ele entrar na sua vida e fazer a sua morada nela. Se você já tem a Cristo como Salvador, mas a sua vida tem sido de altos e baixos, o Senhor tem paciência para te pegar e te conduzir a um patamar de santidade a cada dia, e isso jamais terminará. Que Deus abençoe vocês.